Eu acho que a grande mudança na minha cabeça foi no passado, quando eu entendi que eu não queria ganhar mais 10 mil, 20 mil, 50 mil. Eu queria que meus negócios valessem 10, 20, 50 milhões. Então, assim, do momento que você muda essa chave, você começa a entender que, cara, esse é o pulo do gato. Esse é realmente você conseguir trabalhar, moldar os seus negócios para isso. Existe um quê aí de análise que o mercado brasileiro ele faz pouco, os empreendedores brasileiros eles fazem pouco, e eles só ficam meio que focados numa caixinha do Brasil. Eles não olham para fora. As pessoas elas estão aprendendo a como consumir isso. E lógico, para todo benefício também tem um problema. Sejam todos muito bem-vindos a esse mais um episódio do Podcast Mentoria. E aqui nós falamos de inteligência artificial e hoje nós vamos entrar a fundo na inteligência artificial. É o episódio 8 para você que está aqui me ouvindo no Spotify ou você que está me assistindo no YouTube. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Renan Oliveira. E estou aqui presidindo essa mesa, estou muito honrado, muito feliz, porque eu tenho hoje uma pessoa como convidado que eu super admiro, que é um mestre da inteligência artificial. Olha só, o Vinícius César, daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês, mas basicamente o Vinícius César ele está fazendo uma revolução no Brasil e futuramente no mundo com a inteligência artificial, e não é modismo, né? Então eles têm até um slogan que fala do hype ao ROI, porque na verdade a gente tem que sair do modismo, né, e realmente fazer isso virar business, negócio mesmo e precificar. Então, estou muito feliz, muito honrado de ter aqui, cara, eu admiro demais esse cara. Seja muito bem-vindo, Vinícius César, bom demais, olha só esse cara, bom demais. Eu que agradeço, Renan, a honra é minha de poder estar aqui com você, você é um cara que também eu admiro muito, construiu grandes coisas, tenho certeza que vai ser um excelente papo entre nós dois. Top demais, e eu adorei já só tatus, viu, cara, olha só, cara aqui, ó, eu quero fechar o braço aqui, mas tô tomando coragem, Você sabe que design, sabe que esse negócio de tatu é fogo, né? Você começa a fazer uma, faz outra, não tem fim. Daqui a pouco eu troquei de cor. Porque eu sempre gostei muito de design, sempre gostei muito de customização. Eu acho que eu acabei levando isso também para os negócios e para o corpo. Cara, animal, velho. Tem que ter muita coragem, muito tempo e muito dinheiro. Hoje nós vamos falar de um papo... Vini, você veio aqui com a missão de ser muito profundo. Porque a gente tem que desmistificar muitas coisas que são propagadas de forma errada, né? Que a gente tem que falar. Então, antes da gente começar, se apresenta pra galera, fala quem que é o Vinícius, conta a sua trajetória, né? Sim. Principalmente olhando pro empreendedorismo, onde você chegou hoje na Redcore. Conta aí pra gente, para que a gente possa começar aqui o bate-papo. Legal, bacana, um prazer. Bom, meu nome é Vinícius César, eu me defino como um empreendedor brasileiro, focado na parte de, principalmente, negócios emergentes no meio de tecnologia. Gosto muito disso. A minha vida começou com 17 anos. Com 17 anos, eu passei por um momento hiper complicado da minha vida. Eu tinha sido despejado, então só tinha um computador, eu tinha que fazer dinheiro, eu tinha que crescer na vida, tinha que fazer alguma coisa, mudar a minha realidade. Construí uma empresa de serviços em si, muito focado no meio de cibersegurança. E até os 30 anos, eu empreendi muito no meio de serviços, sabe, Renan? E depois dos 30 anos, eu descobri a maravilha do valuation, a maravilha das startups. Então, eu comecei a entrar cada vez mais nesse mundo, eu comecei a descobrir cada vez mais... Porque antes, sabe, a gente vem de uma fase que não existia startup, não existia dinheiro, não existia fundo. Então você tinha uma microempresa, uma pequena empresa e você não tinha apoio do governo para poder construir grandes coisas. E a gente tem grandes sonhos. E comecei a entrar muito nesse meio de realmente construir produtos, construir empresas de sucesso. Graças a Deus, aprendi bastante, errei, acertei. As minhas últimas empresas agora, graças a Deus, foram empresas bem conhecidas, como a Prively Global, que foi uma empresa adquirida por uma das maiores empresas de tecnologia aqui da América Latina, e agora a própria Redcore, que é uma empresa de inteligência artificial, uma consultoria estratégica de inteligência artificial que ajuda as empresas a dar esses próximos passos de maneira sólida. Que legal. E só para uma pergunta assim, né? Eu vejo que esse momento de startup, antigamente o dinheiro vinha de fora, né? Então, não tinha dinheiro, empresas do Brasil investindo no Brasil. Sempre tinha empresas do exterior que poderiam fazer investimento. Sim. Mas nesse momento, assim, que a gente está vivendo, como que você enxerga o crescimento de startups e já pegando o gancho que você está falando, assim, até onde uma startup vai? Porque hoje
Uma startup começa assim, de uma grande ideia, né? Tivemos uma grande ideia, essa ideia a gente pode precificar, pode ganhar dinheiro, pode escalar, e daí começa devagarinho e alguém olha potencial, fala, cara, eu quero colocar dinheiro para ajudar você a acelerar. Qual que é o caminho de uma startup? Que é um pouco diferente, talvez, de uma big corp, assim, Perfeito. né? De uma big tech, como a IBM, a Oracle. É um caminho diferente. Então, até onde a startup vai? Você falou de venda, né? Então, assim, da Privately, né? Sim. A startup, o final dela é a venda. Ela foi criada para ser vendida? Me explica aí, como que funciona isso? Tá, deixa eu contextualizar algumas coisas para você, que existem coisas que a gente vai conversar aqui também que beira a filosofia. E por que beira a filosofia? É a nossa vivência também, né? Porque cada um tem até uma expectativa sobre o final disso. Eu acho que o mercado, vamos voltar um pouco no mercado, o mercado ele é muito barulhento, o mercado brasileiro, o mercado global. E que quando eu digo mercado barulhento, é por quê? Porque hoje, se você quiser entender um pouco do que vai acontecer no Brasil nos próximos anos, ou se você quiser ter uma grande ideia, é só olhar para os mercados globais. Olha como já resolveram esse problema, o que estão desenvolvendo. Por exemplo, no caso da Privately. No caso da Privately, a gente estava em 2017 analisando, a gente estava uma iniciativa chamada Tentacle, uma startup chamada Tentacle, no qual nós estávamos validando essa empresa. Essa startup, ela fazia toda a parte de análise para poder verificar os indivíduos dentro de uma companhia se eles estavam vinculados ao crime organizado ou não. E essa startup não rodou, não foi para frente. Só que por que não foi para frente? Porque quando a gente estava na mesa apresentando quando a gente estava numa jornada de validação, o nosso possível cliente, ele falou o seguinte, cara, eu não vou comprar isso de vocês porque tem a GDPR, a GDPR, que a gente está implantando aqui no mercado brasileiro, nas nossas plantas. A gente falou, GD o quê? GDPR. Quando a gente foi ver, cara, era um mercado bilionário que já estava aberto. O que é o GDPR? Explica pra galera que tá te ouvindo. O GDPR é a Lei Geral de Proteção de Dados Europeia. Então, quando a gente fala da... LGPD Perfeitamente. da Europa, né? Da LGPD da Europa. E o que aconteceu? Quando a gente identificou que isso era um mercado bilionário aqui no mercado brasileiro, a gente viu se tinha alguma lei engavetada. E tinha a Lei Geral de Proteção de Dados que ia ser votada em agosto de 2018. Vocês se anteciparam. A gente falou, cara, vamos se antecipar. Vamos se antecipar. A gente se antecipou, montou a solução. A gente passou em alguns programas, num programa de aceleração, foi muito legal. Posteriormente, a gente captou investimento, crescemos e fomos adquiridos em 2020, final de 2021, pela Tivit. Então, foi uma jornada bastante interessante. E quando a gente fala de jornada, que a gente olha, por exemplo, uma jornada tradicional de uma startup ou uma jornada nos dias atuais, mas muito endereça um problema, né? Porque por mais que você tenha uma grande ideia, de nada adianta se você não resolver com ela um grande problema de negócio. E esse grande problema, ele tem que ser na casa dos bilhões, ou seja, porque senão não vale a pena, não é aquela questão de análise de mercado, né, Tansan, não vale a pena entrar nesse mercado. Então hoje, atualmente, eu entro em mercados no qual a casa começa em 4 bi dólar, ou seja, vale a pena entrar em mercados desse tamanho para poder resolver problemas desse tamanho. Não que nós vamos ganhar. Eu espero que o tamanho de mercado que a gente ganhe, lógico, claro. Mas são mercados grandes, mercados que valem a pena a gente poder montar soluções para isso. É a proporção, né, que você entende. Mas eu pergunto isso porque, assim, existe uma máxima, assim, de mercado que uma startup, ela tem que durar, sei lá, 5 anos para ela se pagar, para chegar no break-even dela, e depois ela tem que, enfim, ou abrir capital ou vender. Então, isso daí eu acho que é muito mais lenda, né, do que de fato é realidade. E tem um exemplo da Take Blip, né? Sou super amigo de toda a galera da Take Blip, então agora virou Blip e tal. Mas a Take Blip, eles fizeram uma reportagem há um tempo atrás, e eles falaram assim, ó, nós temos 15 anos e a gente se considera uma empresa, uma startup ainda, né? Então, por isso que eu perguntei, qual que é esse limite, esse limiar, assim? Até onde que eu sou uma startup? Porque a startup, ela também é uma empresa que está em crescimento, né? Então tá dando um startup. Sim. Então, assim, para ela ser uma startup, ela tem que dobrar o faturamento, triplicar o faturamento 2, 3, 4, 5x anos. E que é fácil para uma empresa, para uma startup é fácil fazer isso, né? Você começa, no começo, você começa, qualquer cliente já dobra o seu faturamento. Mas é muito o que você falou, assim, essa questão. Como é que eu vejo isso? A construção desde o momento zero já tem que ser pensado num nível de governança tal, por mais que seja uma empresa, na minha visão, por mais que seja uma empresa tradicional,
ou se você está lançando um modelo escalável, uma startup mesmo, a ideia já tem que ser, a empresa já tem que ser construída com um nível de governança tal e um nível de time, modelo de negócio, transparência, para que você consiga realmente ter investidores próximos de você e você talvez seja um fast track para grandes companhias. Porque eu acho que no momento que você não só resolve problemas de negócio do mercado, mas você começa a resolver problemas de negócio de grandes companhias, a chance de uma grande companhia te adquirir é muito alta. Então não existe meio que uma regra para isso poder acontecer. Existe a jornada de cada empresa, ou mesmo que cada empreendedor acredita. Eu acredito muito, não em saídas, vamos dizer assim, existe um termo de mercado que o early exit, ou seja, saídas antecipadas. Eu acredito muito nas saídas até a série B. Porque eu acho que após a série B, principalmente aqui no mercado brasileiro, já são raras as boas saídas. Entendi. E por quê? Porque quando você fala do mercado brasileiro, você não tem tanto... O cheque do mercado brasileiro ele é menor do que o cheque do mercado global. Então, você tem uma grande dificuldade de executar isso aqui no Brasil. Ou seja, se você depende de fundos externos. Você depende ou de empresas ou negociar com fundos fora. Sim. Quantas empresas a gente tem que são unicórnios aqui no Brasil? Muito positivo. Mas quantas não conseguiram? Quantas morreram no meio do caminho? Então, o que eu vejo de mais sucesso acontecendo são empresas que realmente se preparam, crescem e grandes empresas adquirem até a série B essa companhia. E para chegar na série B não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil. É super desafiador. E daí você chegou na Redcore, né? Mas essa empresa está conquistando o mercado. Eu conheci o Vini num evento do G4 que nós tivemos. Perfeito. Depois eu fui numa palestra lá da Redcore, que é lá dentro da IBM, até Sim. pela parceria e etc. Então, primeiro, fala um pouquinho o que a Redcore faz, da onde que veio esse nome Redcore, e fala de um grande sócio aí que você tem, que é super conhecido de mercado também, que é super relevante aí para o mercado de tecnologia, principalmente para os dinossauros igual a gente aí, que já tem uma longa jornada aí, né? A Redcore é um grande sonho, sabe, cara? Eu acho que, como você colocou, eu acho que parte de uma grande ideia, parte de um grande problema também de mercado. A gente tem um grande problema no mercado para resolver, um grande desafio no mercado, que nós acreditamos no qual as empresas brasileiras elas podem ser potencializadas utilizando a inteligência artificial, e nós acreditamos que o Brasil pode ser transformado em virtude disso. Ou seja, no momento que a gente potencializa as empresas, a gente consegue transformar o nosso Brasil cada vez mais. E esse é um sonho grande. Assim, você fala, pô, esse é um sonho que assusta? É um sonho grande, mas é um sonho que a gente comprou essa briga. E quando a gente comprou essa briga, que a gente viu que tudo indicava em 2022 que o mercado ia para esse caminho, ou seja, a gente decidiu formar a Redcore agora em 2023, então 2023 em maio... Bebê, né? É um bebê, tem meses de mercado, né? Da hora. Então decidimos fundar a Redcore e eu sempre acredito, antes de falar da Redcore, eu sempre acredito em alguns pilares importantes para que você consiga fundar uma companhia de sucesso. O primeiro grande pilar é o time. Você precisa de um bom time, né? Você precisa de caras legais, caras bacanas. Você precisa de caras que, mais do que sonhadores, são caras que já executaram no mercado, né? O segundo grande pilar é o timing. Ou seja, porque por mais que você tenha um bom time, se você não está num timing correto, você não consegue lançar um bom produto. Aquele lá já é jornal velho. O terceiro grande ponto é o produto. Você precisa de um produto, você precisa de um serviço, você precisa de realmente alguma coisa que transforme, que o seu sonho consiga ser transformado por aquele produto ou serviço. O quarto grande ponto é o modelo de negócio. Ou seja, precisa ter um modelo de negócio que seja atrativo para que você consiga escalar muito rápido, você consiga ganhar o mercado. E o quinto grande ponto é você realmente ser uma empresa viable, você ser uma empresa habilitada a operar com venture capital, você ser uma empresa, vamos dizer assim, sexy para o mercado de investimentos. Então, com base nesses 5 grandes pontos, que todos sinalizaram de maneira positiva o nosso norte, a gente decidiu fundar a Redcore. E a Redcore, ela nasceu com o nome Redcore, ou seja, um núcleo pulsante, vamos dizer assim, um vermelho, sabe? Mais do que isso, existe também um design do nome. Quando eu fundo empresas, eu gosto muito dessa questão do design do nome. Eu chamo isso... Eu gosto de fundar companhias no qual o nome, ele é chiclete, sabe? Eu gosto da fonética. Eu acho que a fonética é mais importante do que o próprio nome. E quando a gente chegou nesse nome, foi um nome que
casou, colou, pra gente fez total sentido com os propósitos que a gente estava construindo. E decidimos fundar a Redcore, que é uma consultoria estratégica de inteligência artificial, que ajuda essas empresas nesses próximos passos. Porque hoje, quando a gente, por mais, né, cara, que a tecnologia não é nova, quando você fala de inteligência artificial, não é um tema novo, sim, mas o mercado é novo. Principalmente quando a gente fala de IA generativa, quando a gente fala dessas novas vertentes, vamos dizer assim, esses novos campos da inteligência artificial que cada vez se abre mais, a gente abre mercados bilionários. A gente abre possibilidades de transformar as companhias. Então, a Redcore nasceu para isso. Nasceu para poder ajudar as companhias nessa transformação, ajudando essas companhias a entender o que são oportunidades commodity, o que elas já podem hoje desenvolver, o que elas já têm de hoje e o que elas conseguem fazer com o que a gente chama de as oportunidades angulares, que são aquelas oportunidades que talvez vão atuar nessa espinha dorsal da companhia, vão transformar essa companhia, vão talvez mudar o modelo de negócio da companhia, por que não? De um tempo para cá, a gente entende que a tecnologia, o acesso a computadores mais potentes, a processamento, porque a IA é realmente um grande gargalo, acho que é processamento, né, de máquina. Então, quando você coloca ali, quando você usa um machine learning, um deep learning, sim, etc., então você precisa de processar a máquina. Então, ela acabou vindo também junto, né, com essa nova vertente ali de crescimento. E aí a generativa, ela trouxe também uma facilidade, onde a gente acaba tendo um monte de gente que sabe mexer com inteligência artificial sem saber inteligência artificial. Perfeito. E aí, eu quero que você me fale assim, existiu um problema, né? É uma coisa boa, mas ao mesmo tempo é um problema, porque você cria assim um monte de especialistas, né, entre aspas, em IA, como eu já vejo no LinkedIn. O pessoal aprende a mexer na API do ChatGPT, ele coloca lá IA Specialist. Eu falei, como assim, sabe? Né? Então, você acaba fazendo com que o mercado, ele fique um mercado meio sujo, assim, né? No sentido de bons profissionais. Como que você vê isso, assim, esse acesso fácil a tecnologias que são simples para você usar, mas de fato você não sabe, né? Você sabe usar, mas sim, você não conhece o core, você não sabe. Quando eu vejo o mercado se movimentar, cara, e muita gente falar, eu não digo nem groselha, mas muita gente falar o que nós não concordamos. Vamos falar assim, porque a gente também não é o dono da verdade. É uma tecnologia, sim. Tem muita coisa acontecendo hoje. Eu vejo isso de maneira muito positiva. E vou te falar o porquê. Porque existem pessoas muito simples que que às vezes o jeito dela consumir aquele conteúdo é daquela forma. E o jeito dela aprender é daquela forma. Então, seria muita prepotência nossa a gente falar que o nosso jeito executivo, blá, 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 de fazer negócio, de mudar, é o correto. E talvez uma pessoa que está dançando lá no TikTok falando que é inteligência artificial, do jeito dela, seria errado. Eu acho que tem um momento aí que quanto mais a gente conseguir disseminar a informação e disseminar de uma informação positiva, que é uma tecnologia que realmente ela vai transformar o nosso modo de fazer negócio, vai transformar o nosso dia a dia, vai potencializar as empresas, vai ajudar em várias dimensões, muito positivo. Eu acredito fortemente que a gente parte para um momento que, principalmente agora 2023, né? Foi um momento que nós vivemos no qual, novamente, por mais que a tecnologia não é nova, mas essa interface com o usuário se tornou mais acessível. A Alexa começou a chegar nas nossas casas, a gente começou a conversar com ela, alguns assistentes dos celulares, as coisas começaram a acontecer. Então, Waze, iFood. Perfeito, as coisas começaram a se popularizar, vamos dizer assim. Então, a inteligência artificial começou a ser democratizada. Então, as pessoas começaram a conseguir experimentar. O que antes era limitado só a alguns centros avançados de dados, talvez como Quantum é hoje, começou a se tornar fácil o acesso. Então eu vejo que hoje nós vivemos um momento onde as pessoas, antes de falar de empresas, vamos falar de nós, eu acho que as pessoas elas estão aprendendo a como consumir isso e como usar isso. E lógico, para todo benefício também tem um problema. Você fala, por exemplo, inteligência artificial, por exemplo, IA generativa é legal? Legal. Faz um monte de coisa, mas também traz outros problemas. Deepfake, uma série de questões. Mas isso faz parte do andar da carruagem, faz parte do desenvolvimento. Cara, então vamos lá, dar receita de bolo aqui para você conseguir ter uma startup
que não é só ter uma startup, mas uma startup que se sustente. Primeiro, para você ter uma empresa, uma startup, você precisa ter um bom time. Sim. Você precisa ter um bom time, um bom momento exato e saber que aquele momento vai resolver de fato uma dor, que daí é o próximo passo. Perfeito. Então, um bom time, um bom time, resolver uma dor com um produto, com um serviço. Quer que eu exploda cada um desses caras, dizer como eu fiz? Vamos lá, então. Vou abrir o capô com você aqui. Olha só. Ê, Vinícius, olha só. Isso daqui não esperar, não foi combinado não, hein? É. Quero ver. Vamos lá, então vamos pegar cada um desses pilares e Boa. vamos conversar sobre isso. O time da Redcore, ele foi fundado por 3 grandes nomes. Não tô me colocando aqui como um grande nome, mas sou um cara normal. O grande nome é o César Taurion. César Taurion, você é um grande nome. Não, você é também, aqui. Você é um grande nome. Cara, o que a gente fez? Quando você vai fundar uma companhia, eu vejo 3 grandes caras. Isso já, a história, pelo menos a história me disse que isso funciona da maneira correta. Você precisa de um cara de negócio, que tem uma visão de negócio, uma visão de futuro e que tenha entregas muito sólidas. Esse cara hoje sou eu. Você tem um cara que é o César Taurion, que é uma referência de mercado. César Taurion tem mais de 4 décadas de mercado. César Taurion é um dos principais especialistas aí do mercado, uma das principais vozes. Eu até brinco com o César. Eu falo, César, você é um cara que... César, você imagina entrar na call e tal, César? Pô, eu sou seu fã, cara. Eu sou seu fã há quanto tempo? Eu comprava seus livros, cara. Eu comprava os livros do César. Então, assim, hoje, pra mim, é um prazer enorme eu estar fazendo negócio, César Taurion ser o meu sócio. Cara, é um grande prazer. Ele é uma lenda, né? É uma lenda, sim. Então, você precisa de um cara que é uma referência de mercado. Vamos abrir capô. E você precisa de um outro cara que é o hacker. Você precisa de um cara que realmente que realmente mergulha tecnologicamente e tem autoridade para isso. Isso nós temos o Gustavo Zaniboni, um ITA, um cara que realmente, sabe, tem todas as graduações possíveis e imagináveis, trabalhou, inclusive, no projeto submarino nuclear brasileiro, fez uma série de projetos, ou seja, então esse time, ele forma uma equipe que realmente ajuda a dar os próximos passos. Então, peraí, vamos explodir, então. Um cara de negócio... Você precisa de um cara de negócio. Um cara de operação ou tecnologia? Um cara de tecnologia. O Gustavo é tecnologia? Gustavo é tecnologia, o nosso CTO. Tá, tecnologia, tá. E em terceiro ponto... É o nosso chefe de estratégia, é o César Taurion. Você precisa de um cara de estratégia, um cara... Ah, tá, então você é o cara de negócio, o Gustavo é tecnologia e o César é estratégia. Boa. César, ele tem uma visão muito fantástica, tem uma autoridade muito grande. Então, esses 3 caras são caras que já executaram. Mais do que sonhar, a gente já entregou o resultado. Temos muito que entregar pelo mercado, mas a gente é jovem, pô. Até brinco, você é mais jovem do que eu. Você acorda às 5 da manhã todo dia e manda mensagem. Então, já fica o convite aqui para vir esse time aqui num próximo momento. Vai ser um prazer. Pra gente abrir esse capô aqui. Junto desse podcast aqui. Porque, cara, eu concordo 100%. Assim, eu acho que quando o negócio é aliado à tecnologia e estratégia, tipo assim, pra onde que eu tô indo, né? Isso. Então é exatamente isso, pra onde que eu tô indo? Qual que é o meio que eu vou, né? Isso. É a tecnologia. E qual que é o caminho que eu devo ir? Então, cara, a gente não faz nada sozinho, nós precisamos de apoio, nós precisamos de pessoas. E o timing, quando a gente entra no timing, como eu te disse, o mercado ele é muito barulhento. Esse momento já ia acontecer. O porquê em 2018... nós lançamos a primeira Privacy Tech da América Latina. E o porquê, em 2023, a gente já estava pronto para poder lançar uma consultoria estratégica de inteligência artificial, já entendendo os momentos do mercado. Porque isso é barulhento. Isso já tá simplesmente, eu acho que existe um quê aí de análise que o mercado brasileiro ele faz pouco, os empreendedores brasileiros eles fazem pouco, e eles só ficam meio que focados numa caixinha do Brasil, eles não olham para fora. Se você começar a olhar para fora, desenvolver uma análise mais profunda, você vai entender mais o timing de mercado. Perfeito. O produto e serviço é algo que realmente consegue entrar. Consegue, por exemplo... tancador, né? O que vai resolver um problema, né? E aí eu puxo um pouco a linha do momento do Brasil. Veja, em um mercado onde ninguém, entre aspas, sabe o que é inteligência artificial, não adianta eu chegar com um produto 100% pronto. É que nem dar feijoada para o bebê. Ele não consegue triturar. Então, nós entramos no momento de mercado de conscientização
para depois entrar no momento de confiança, para depois entrar no momento de conversão. E segue. Então, 2023 foi um ano que a gente acertou o timing e a gente dedicou os nossos esforços para que a gente consiga conscientizar o mercado. Perfeito. Então, a gente desceu muito conteúdo para o mercado, a gente fez bastante coisa, a gente fez bastante evento, e a gente quer cada vez, e a gente acredita muito nesse senso de comunidade, que a gente não faz sozinho. O nosso sonho é muito grande para a gente fazer sozinho, a gente precisa de gente do nosso lado. Então, a questão de produto e serviço, definimos uma consultoria, definimos que o nosso primeiro serviço seria uma consultoria estratégica de inteligência artificial, mas a gente envelopou isso como o AI Pathfinder, que é o que ajuda a companhia a dar esses primeiros passos. Quando a gente fala do modelo de negócio, também facilita todo esse processo de aquisição. Ou seja, é simples, é rápido. A gente tem modelos de negócio no qual desde ajuda uma empresa a poder iniciar em 2, 3 meses um projeto mais complexo de inteligência. Cria-se dependência também, né? Assim, porque no final do dia não é a gente que vai estar lá. Exatamente. Eu acho que a empresa tem que ser habilitada. Não, porque tem muitos modelos de consultoria que cria-se dependência, que quer que o cliente fique ali por anos, assim, né? Então, assim, você realmente é negativo porque você nunca consegue sair um pouco disso daí. Daí uma pergunta que eu quero te fazer. Fala. Toda empresa, toda startup, ela precisa de investimento externo? Não. O que define uma startup que consegue, que já consegue faturar e com faturamento fazer um fluxo de caixa para ela conseguir crescer sozinha? Óbvio que é muito mais desafiador do que uma startup que ela pega dinheiro, porque existem riscos absurdos e super desafiadores, né? Eu conheço startup que está há 5, 6 anos e ainda não conseguiu break-even, porque você vai pegando dinheiro e você vai crescendo estrutura e o dinheiro faz com que você queira contratar gente, que você queira aumentar time, queira comprar equipamento, e chega uma hora que fica insustentável, uma bola de neve ali, né? Sim. Então, a pergunta é assim, óbvio, para eu escalar eu preciso de grana, mas existe a possibilidade de eu não precisar de investimento? Como existe. Eu acho que quanto mais, assim, como eu te disse, aqui a gente vai ter algumas conversas que são conversas filosóficas também. É o que cada um acredita, sabe? Você pode ter, por exemplo, um outro empreendedor do meu lado que não, eu acho que desde o momento zero a gente já tem que captar tal. Eu não acredito nisso. Eu acho que no momento zero, assim, para mim o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Perfeito. Esse é o melhor dinheiro. É o dinheiro que eu não tenho que abrir o equity. O melhor dinheiro é esse. Perfeito. Só que, para eu poder realmente ter o dinheiro do cliente, eu preciso ter um produto a nível que realmente entrega, realmente seja um produto que o cliente paga, que seja um produto que faça sentido para o mercado. Eu acho que quanto mais sexy é o produto, quanto mais potencial o produto tem, principalmente no mercado enterprise, que é o mercado da onde eu venho, mais você consegue alcançar o break-even mais rápido. Então, eu, na minha estratégia de desenvolvimento de empresas, eu tento evitar, nos primeiros passos, captar dinheiro externo. Eu tento ou rodar bootstrap com meu próprio dinheiro, para posteriormente eu crescer com o dinheiro do cliente, para posteriormente, se precisar, abrir uma rodada de investimento, antes de desenvolver. Só coloca mais o microfone um pouquinho. Não, perfeito. Legal, cara. Legal. Porque nesse caso, por exemplo, você pega várias empresas que captam, e isso é um problema. Porque cada captação é uma diluição que você faz, muitas vezes. E isso é um problema para as empresas. Por quê? Porque não existe... Ninguém aqui abraça a árvore. Sim. Você precisa depois retornar isso. E cada vez mais fica mais difícil, porque com a diluição que você faz... Sim. E daí uma outra questão é assim, como que você faz para manter uma barreira de entrada competitiva, no sentido de hoje em dia, qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa, existe uma barreira de entrada simples para você fazer, só que tem aquele molho de sauce, né? Sim. Então assim, como que você uma empresa se protege disso para ela não virar, para não ter uma... Porque se qualquer empresa que chegar com mais dinheiro, devora o menor. Naturalmente é isso. Então, e principalmente nessa área assim de consultoria, de mentoria, de serviço, né? Então, qual que é a tua estratégia, assim, se você puder falar, óbvio? Claro. Qual que é a tua estratégia para que você se previna disso? Porque vão chegar empresas especialistas em inteligência artificial, consultoria em inteligência artificial, e qual que é o seu grande diferencial que um cliente falaria assim, cara, a Redcore para mim né? Quando você funda uma companhia, principalmente que você decide ir para o mercado de serviços,
grande parte do seu diferencial competitivo está no capital intelectual das pessoas que estão por trás da companhia, ou que atuam na companhia, e porque isso é irreplicável. Cada um tem uma vida, cada um viveu uma coisa, cada um tem uma experiência. Ou seja, eu sou um ser humano que eu não dá para replicar. Agora, quando você olha o múltiplo de tudo isso, num processo de aquisição, ou mesmo uma jornada, ele é completamente diferente de um múltiplo quando você olha o produto. Então, a nossa linha, ela é uma linha que não adianta agora entrar com produto. Você vai entender onde eu quero chegar. Se em 2023 ele é um ano onde as empresas elas estavam tentando entender como elas iam adotar a inteligência artificial, não adiantava, não era o mais adequado, vamos assim a palavra, nós iniciarmos por um produto, porque a gente ia gastar muito tempo em P&D, ou seja, eu só ia conseguir lançar esse produto depois de um ano, mais ou menos. Sim. Eu ia perder um time importantíssimo do mercado. Decidimos entrar com toda a parte de serviços estratégicos para posteriormente entrar numa linha de produto, junto talvez com os nossos parceiros de negócio. Então, assim, a nossa estratégia, ela muito se compõe uma entrada de mercado com base em serviço para posteriormente se tornar uma empresa serviço / produto, vamos assim, porque é aí que está a grande escala. Show de bola. Então, vamos recapitular aqui, só para a gente fechar esse tema e ir para o outro. Então, quer montar um negócio, quer ter uma startup, primeira coisa é montar um time altamente capacitado. Segunda coisa é ter um time, né, ter o tempo certo, na hora certa, para você executar aquilo. Terceira coisa, você ter um grande produto ou serviço que possa resolver uma dor, resolver um problema que possa acontecer e as pessoas deem valor para isso. Terceira coisa é montar um modelo de negócio, né? E modelo de negócio que possa ser escalável e, enfim, e você precifique e monetize. E quinto, ser sexy para o mercado de investimento. Se você não quiser mercado de investimento, comece a usar o dinheiro do cliente, que é o melhor dinheiro que tem, é o do cliente e não do investidor. Mas é muito importante, acho que dificilmente uma startup ela consegue escalar, dificilmente ela consegue startup sem dinheiro externo. Sim. Isso faz parte, né? Faz parte, mas tem um momento para isso. Aí. Tem um momento. Porque daí você capta bons investidores, investidores profissionais que realmente vão te ajudar. E daí a gente já entra numa linha de smart money, exatamente. E se você quiser saber mais tarde o Vini vai falar que ele tem uma aceleração que pode ajudar as empresas nesse processo, né, Vini? Porque realmente, eu acho que assim, todo mundo tem uma grande ideia, quer fazer, mas nem todo mundo sabe ser empreendedor. Sim. Cara, isso eu acho que você pode ser o cara mais técnico do mundo, o cara que tem as maiores ideias do planeta, pode ser o papa da tecnologia, mas se você não souber fazer, montar um negócio, desenvolver ele, empreender, de nada vai ser. É aquela coisa, né? O segredo não está na ideia, né? O segredo está sempre na execução, exatamente, né? Quanto você consegue realmente executar. O que você falou é importante. Grande parte das empresas brasileiras, elas nascem com aquela visão de empresa de dono, ou seja, a empresa é minha. Talvez as startups elas já nascem com uma visão mais arrojada, vamos dizer assim, mas as empresas tradicionais, elas nascem assim, né? Essa empresa é minha, esse capital é meu. Se você preparar essa empresa para realmente estar apto a poder fazer grandes negócios, a poder ser uma empresa atraente para outras grandes empresas, pô, show de bola. E tem uma máxima que eu sempre falo, Vini, que é assim, cara, se apaixone pelo problema. Sim. E não pela solução. Perfeitamente. Porque assim, a galera me apaixona pelo app, nossa, olha que maravilhoso, me apaixona pelo meu site, pela minha consultoria. Cara, você não está se apaixonando pelo problema, porque assim, o app, o site é um meio para você resolver um problema. E se amanhã não for, né? E o mercado muda muito rápido, né? Então, na pandemia, por exemplo, a gente viu uma flexibilidade das pessoas. Então, assim, se apaixone pelo problema, porque daí você vai conseguir encontrar os pontos de equilíbrio, né? Eu acho que a grande mudança da minha cabeça, uma grande chave que mudou, foi no passado, quando eu entendi que eu não queria ganhar mais 10 mil, 20 mil, 50 mil. Eu queria que meus negócios valessem 10, 20, 50 milhões. Então, assim, do momento que você muda essa chave, você começa a entender que, cara, esse é o pulo do gato. Esse é realmente você conseguir trabalhar, moldar os seus negócios para isso. E você ganhar uma consequência, né? Sim. Bom demais. Cara, vamos então... Eu vou puxar aqui... A gente já falou bastante, mas assim, fala o momento atual que você tá vendo hoje a inteligência artificial e o momento futuro, principalmente olhando o futuro a curto e médio prazo, olhando para 2024, 2025, o que você enxerga aí como oportunidades e também como questões aí que oportunidades e Sim.
e ameaças, né? Sim. 2023 foi aquele ano da conscientização das empresas, e eu não estou falando das enterprises, claro, quando você pega, Sim. por exemplo, empresas Itaú, Santander, lógico, eles já estão bem avançados no tema inteligência artificial. Agora, quando você pega a maior parte do Brasil, vamos assim, essas empresas elas estão num processo de... Estão talvez iniciando ou finalizando um processo inicial de entender. Porque mais do que entender o que é a inteligência artificial, essa empresa ela tem que estar, o board tem que estar nivelado para tomar essas boas decisões. Porque quem assina o cheque no final do dia são eles. Hoje, o que a gente viu muito em 2023, antes de entrar em 2024, as empresas começarem a entender o que é isso. Isso começou em um departamento, começou em outro departamento, talvez numa visão fragmentada, ok, legal, mas houve aquele bochicho, ou seja, também houve a questão do conselho cobrando do próprio board, vocês não vão fazer nada com inteligência artificial, nada com o ChatGPT? Não, isso toda empresa, né, sofreu. Cara, toda empresa, assim, sim, AWS, Microsoft, os caras montaram times ali para conseguir construir soluções ali num tempo recorde para aproveitar o timing. Isso é muito louco. A Microsoft correu muito e está aproveitando o timing. Então, assim, existem empresas... Então, hoje a gente vive um momento que as empresas elas estão finalizando uma grande jornada. Isso eu estou generalizando assim, não é, claro, o Brasil, não representa o Brasil isso, né? Tem empresas que a gente atua, grandes empresas, que elas estão ainda entendendo. A gente está fazendo treinamento para o board das companhias. Então, assim, porque, novamente, quem assina o cheque no final do dia não são eles. Então, dependendo do tamanho do cheque, do início de uma transformação dentro da companhia, não adianta a gente imaginar que uma companhia inteira vai se transformar com um prompt de ChatGPT. Mas será que elas estão preparadas para isso? Pois é, existe uma jornada. Não estão. A maior parte, vamos dizer assim. Veja, aqui eu tiro as enterprises de lado, mas vamos falar da maior parte, não estão preparadas. Mas existe um caminhar. E tudo bem. A gente viveu e vive ainda uma transformação digital, né? Sim. Todo mundo saindo do on-premise, indo para cloud, levando soluções legadas, enfim, de muitos anos. Eu participei de uma transformação digital em 2018 na Embraer. Eram 460 aplicações que iam ter que ser migradas para um data center, que não era cloud na época, era um data center físico. Sim. Que foi construído em Gavião Peixoto. Então, essa conscientização, assim, cara, eu vou sair do meu on-premise, eu vou sair do meu servidor ali físico, etc. Eu vou levar para uma cloud. Isso está acontecendo até hoje. Só que faz tempo já que tá. Tem empresas que nem começaram ainda essa transformação, porque exige custo, exige uma série de coisas, exige time especializado, uma série de coisas. Você entende que o mundo vai viver essa transformação digital no que tange a inteligência artificial? Com toda certeza. E isso já está acontecendo. Existem empresas que nem iniciaram nada, mas é raro a gente hoje conversar com uma empresa que nunca ouviu a palavra ChatGPT. Isso é muito raro. Ou seja, que nem o César fala bastante sobre isso, que o ChatGPT, de certa maneira, ele democratizou tudo isso, né? Sim. Ele colocou na boca do povo. E foi legal, ótimo. Sim. Se as pessoas estão utilizando isso para fazer receita de bolo ou transformar outras coisas, ótimo também, tá maravilhoso. Mas as empresas, elas têm uma batida. Por isso que a gente bate muito nessa camada de educação e estratégia. E depois tecnologia. Então, existe uma escada. É que eu vejo assim, que o ChatGPT, ele perdeu um timing de mercado que é das corps, das empresas. Então, assim, todo mundo usou. Pessoa física, todo mundo usa. Quando você foi trazer ele para dentro de uma companhia, ele tem uma série de questões de segurança, de níveis de informação de dados e tal. Ele não nasceu para aquilo. Nativamente. Isso, nativamente. Sim. Daí eles criaram uma versão enterprise falando que os dados são seguros, etc. Por isso que eu falo que perdeu esse timing, porque daí as empresas já não querem. Porque já tem aquela coisa. E daí começou a surgir ali a Amazon Bedrock, várias soluções, né? A AWS Bedrock, várias soluções de inteligência artificial na nuvem, né? Que as GCP, a Azure e a AWS começaram a fazer, a Oracle tem um movimento fortíssimo. Mas ainda eu acho muito, sabe, muito granular, assim. Ainda é muito pequeno. E isso exige custo. Sim. Exige mão de obra especializada. Por isso que eu falo assim, será que essa transformação de fato vai acontecer? Não, assim, que vai, a gente sabe que vai. Mas quando a gente fala de transformação digital, cara, eu não tô nem olhando o chat GPT. Pega uma, sei lá, uma Vivo que trabalha ali com milhões de
requisições, processamento gigantesco, com várias clouds, com vários, enfim, uma estrutura gigantesca de infraestrutura e tal. Será que a Vivo vai falar assim, cara, nesse momento, vamos mudar a nossa infra, vamos colocar outra solução, vamos contratar pessoas, sabe? Eu falo isso porque isso pesa no bolso, isso pesa no tempo. Então, esse que é o sentimento que eu queria. Você tocou num ponto importante aí. Eu acho que, por exemplo, a gente tem soluções, por exemplo, o Watson, ele já nasceu com o conceito AI for Business. Então, ele já nasceu numa linha de negócio. Veja, eu não estou transformando um produto B2C num produto B2B. Ele já nasceu B2B. Então, assim, é um outro papo. É um outro nível. Você falou, segurança, compliance. Como é que eu toco tudo isso? Se o produto não nasceu, você acaba perdendo o timing de mercado, né? Você acaba... Então, assim... Cara, e a IBM, ela passou na frente, assim... Sim. Com o Watson, né? Quando surgiu o Watson, cara... Sim. É impressionante a evolução, né? A primeira versão foi 2013, se não me engano. Eu lembro de usar ele em 2015. Mas assim, eu falo mais da evolução da tecnologia e dessas soluções ali que podem ser... Eu acho que como todo processo de transformação na empresa, lógico, as coisas não são rápidas, mas elas estão começando. Eu vejo que existem, é o que a gente fala muito das oportunidades commodity e as oportunidades angulares. Existem oportunidades que hoje você já pode adotar, por exemplo, o uso de inteligência artificial na sua companhia, talvez num processo de checkout, talvez num antifraude, talvez em alguma questão. Mas veja, é aquele ganho imediato que já está na mesa, já está aqui. Você é só plugar, é aquela questão, aquele conceito da dívida técnica. Você começar a saldar a sua dívida técnica com aplicações já existentes, talvez com uma chamada de API. Mas existe um outro lado, que é esse lado das oportunidades angulares, no qual são oportunidades que realmente começam a gente não está falando mais de uma aplicação ou outra, eu estou falando talvez de transformar o teu modelo de negócio. Talvez reformular a tua companhia, reformular a tua entrega, mudar completamente. Então eu vejo que existe uma escada, um nível de maturidade. Então que tudo começa pela educação. E até mudar time, né? E até mudar essa time. Pessoa não vai mais fazer isso, não que vai perder emprego, né? Até pode perder emprego e tá tudo bem. Assim, tá tudo bem no sentido, né, corporativo da coisa, assim. Mas essa pessoa não vai mais fazer isso, mas ela vai ser realocada por uma nova função, pensando nessa nova estratégia da companhia, utilizando IA, né? Eu acredito muito em alguns pilares, né? Eu acredito, um primeiro grande pilar que eu acredito é essa conceito de empresas híbridas, né? Organizações híbridas, ou seja, potencializar o ser humano, ajudar ele a poder realmente atingir os seus objetivos empresariais com o apoio da inteligência artificial. O segundo grande ponto é a automação, eficiência, sabe? Garantia de eficiência operacional. Então isso a gente já tem como desenvolver, isso já está na mesa, sabe? É que tem muita coisa que já está na mesa e que as pessoas não buscam isso. Tem muita coisa que hoje, volto no tema dívida técnica, tem muita coisa que já está disponível hoje em dia. Tem muitos modelos que já estão disponíveis, só que pela falta de conhecimento, as pessoas não buscam ou utilizam a computação clássica. E o terceiro grande pilar é realmente ajudar a empresa a aumentar essa lucratividade. Então, mas existe uma escada natural. Começando dos projetos que a gente tem desenvolvido, muito projeto pelo Brasil. Dos projetos que a gente tem desenvolvido, a gente sempre inicia por essas grandes 3 passos, vamos dizer assim, educação, estratégia e transformação utilizando tecnologia. Não, perfeito. Eu sou apaixonado por educação, né? Acho que a estratégia ela é importante, a tecnologia também. E a gente entende também, tirando o lado das empresas, tem um mercado hoje de Venture Capital, né? Então, assim, se você puder, explica um pouquinho o que é Venture Capital, como que funciona esse mercado e como que ele está hoje no Brasil e, principalmente, como que ele está olhando as soluções de IA, porque eu imagino que ele está sendo bombardeado por N soluções, né? E como que eu vou decidir, de fato, onde meu dinheiro vai estar, né? Então, acho que isso é uma grande desafio, assim, na mão dos VCs, né? É um desafio. Quando a gente fala de Venture Capital, esses fundos que hoje entram, fundo de capital de risco, né? Quando você realmente, vamos dizer assim, existem alguns fundos importantes no mercado brasileiro que eles aportam em startups e startup é um ativo de risco, né? Você constrói startup também, você sabe como é.
para falar a verdade, de 10 startups, 8 quebram. Então, só 2 vão para frente. Talvez uma talvez se transforma numa empresa que realmente chega a uma boa saída. Mas esses grandes fundos, eles estão bastante preocupados também. Eles estão preocupados em realmente entender o quanto aquela empresa, o quanto aquela startup, ela não pode ser talvez... esse modelo de negócio não pode morrer pela inteligência artificial. Eu vivi muito isso na parte em 2018 com a Lei Geral de Proteção de Dados, até mesmo com os fundos. Tinha muita empresa que fazia análise de dados. E muita empresa boa que fazia análise de dados. Só que quando veio a Lei Geral de Proteção de Dados, você não podia mais fazer uma série de coisas, ou seja, matou o modelo de negócio. E quando você mata o modelo de negócio, não tem por que o fundo querer fazer investimentos ou fazer alguma rodada nessa startup. Porque se você tem uma lei, por exemplo, quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, se você tem uma lei que não permite que você utilize dados de terceiros sem autorização dele, e o teu business isso, acabou o teu modelo de negócio. E hoje a gente vive, Renan, esse mesmo... Mas depende, né? Porque tem empresas igual o Facebook, assim, a Meta, né? Empresas que são gigantescas, têm muito dinheiro, então eles mudam o modelo de negócio porque eles conseguem fazer essa manobra, mas É que muitas vezes é uma manobra, mas muitas vezes também é o famoso consentimento. Né? Ah, sim. Ou seja, mas, por exemplo, vamos pegar uma questão daquelas empresas de enriquecimento de dados. Eu tinha um startup de um amigo meu de enriquecimento de dados. Matou o negócio, morreu. Não tem, ele não dá. Não dá para pedir autorização. Posso ter seu dado aqui? Não dá, impossível. E hoje, o momento que nós vivemos com a inteligência artificial é muito similar a esse. Ou seja, principalmente com as iniciativas de marketing. Então, a gente vive um desafio hoje que com a inteligência artificial generativa, o quanto a minha startup não pode ser impactada por isso. Ou seja, o quanto não pode matar o meu modelo de negócio em virtude disso. E esse é um dos grandes, vamos assim, desafios hoje, quando a gente fala de venture capital, quando a gente fala de fundo, fala de investimento, até mesmo investimento anjo. Se você não faz uma análise muito precisa do modelo de negócio e para onde você está indo com aquela determinada companhia, você pode perder. Você pode Sim. De um dia para o outro ter esse dinheiro perdido. Mas eu vejo que o mercado está mudando bastante. Eu vejo que a gente está naquele momento de transição de 2023 para 2024, que é o que a gente bate muito do hype ao ROI, né? Ou seja, não só o mercado, as enterprises vivem esse momento do hype ao ROI, mas também as startups. Todo o mercado está vivendo isso. Quero entrar fundo aí, Sim. falando um pouquinho sobre o ROI e como você pode trazer investimento para dentro de casa, mas eu queria fazer uma pergunta para você, olhando principalmente você que conhece, que viveu uma era aí onde você teve uma lei que chegou e mudou o mundo ali, olhando para dados, etc, que antigamente era vários, assim, né, assim, todo mundo, vários no sentido, assim, nunca foi um problema. Sim, nunca foi um problema. E foi, enfim, você entende que a inteligência artificial, ela vai sofrer alguma legalização, alguma lei, alguma normatização, algum estatuto, alguma coisa que tem que ser seguido? Enfim, qual que é a tua visão para a legalização da inteligência artificial no sentido de ter algo de fato legal que tenha que se seguir? E quais são os riscos que isso podem trazer para os negócios que são baseados na IA, né? Olha, ainda é muito cedo para poder opinar sobre isso, sabe? Eu acho que ela tem que ser regulada, mas ainda é muito cedo. Hoje a gente já vê algumas iniciativas na AI Act, já tem uma série... O próprio Gustavo Zaniboni, o meu sócio, ele estava no Senado esses dias falando sobre isso, defendendo vários temas. Então, assim, eu acho que ainda é muito... O que nós defendemos, que tem que ter, porque senão você não tem um padrão, você não fica muito solto isso, mas ainda é muito cedo para poder opinar sobre isso. Eu acho que o mercado ele está ainda se moldando, ainda não tem nada muito sólido. E entenda, dezembro de 2023. Sim. Eu acho que tem um caminhar aí. Mas isso vai ajudar bastante. Quando tiver uma real regulamentação, que a gente conseguir realmente ter no mercado brasileiro, mas eu acho que vai demorar, cara. Porque hoje tem a questão de direitos autorais, tem a questão de, enfim, até do próprio ChatGPT, né? Sim. Por mais que ele não copie nenhum conteúdo, ele se baseia num conteúdo
isso daí pode considerar como plágio, né? Então, assim, Sim. tem várias teorias ali, né, do que a gente faz. Não só teorias, coisas práticas estão acontecendo hoje, né? Quando você pega, por exemplo, esses grandes modelos, essas grandes empresas hoje, principalmente que fornecem soluções de inteligência artificial, eles já fornecem com uma garantia que não usaram nenhum tipo de dado externo para poder treinar o seu modelo, porque isso é um dos grandes problemas. Sim. Não, e até, por exemplo, você vai treinar uma voz, né? Então você tem lá algumas, sei lá, um Eleven Labs, qualquer coisa. Ele já fala assim, se ele valida, se já não é uma voz conhecida, você tem que garantir que aquilo ali, você assina um termo, então, até porque começaram a usar várias clonagens de voz, né? O Regin, né? Não sei Regin, nossa, Não, do Bob Esponja, várias vozes assim. Né? Porque senão realmente você começa a passar por outra pessoa e começou a moda também de aquelas tentativas de sequestro, né? De usando IA e tal. Então, enfim. Mas esse é um tema que eu acho que várias coisas não regulamentaram no Brasil, né? Sim. Por exemplo, a blockchain, que é uma coisa que já existe há muitos anos e não houve uma regulamentação e etc. Mas no caso da inteligência artificial, talvez isso acelere um pouco, porque isso lida muito com imagem, com direitos autorais. É que tem uma questão também até bem mais profunda também, né? Que é a questão da transferência internacional de dados. Então, porque por mais que regule aqui, você ainda tem uma questão de transferência internacional. Vai para lá. Então, o Regin, por exemplo, acho que é chinês, sabe? É difícil você de certa maneira, ter um real controle sobre tudo. É a mesma coisa que acontece hoje com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim. Então, você tem algumas... É um grande desafio alguns pontos, principalmente quando você fala em transferência internacional de dados. É que, na verdade, mesmo internacional, se você passar... Você pode, aqui, por exemplo, numa carteira aqui do Brasil, você não é tributado, né? Então isso também, assim, para o governo, gera-se um ônus e uma forma do brasileiro também conseguir contornar. Eu tinha um amigo que ele pagava todas as contas da casa dele com cripto. Com cripto? Todas. Cara, conta de água, de luz, não sei o que, boleto, não sei o que, sei lá. Eu falei, cara, eu falei assim, não, mano, tudo pra mim. Porque ele não tributa, não paga nada. Então acaba sendo essas facilidades que enfim, mas é uma briga de gigante aí. Então... eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, isso ainda vai... A gente está ainda no começo dos papos, sabe? Tem muita coisa quando a gente fala de regulamentação que ainda vai demorar. Mas ainda tá teto de vidro, né? Todo mundo olhando. Então, assim, igual você falou, no Senado tem várias pautas, tem leis já engavetadas não, mas que já estão colocando, enfim. Sim. Todo mundo olhando para esse momento que, enfim, que é o hype. Né? E falando de hype, vamos falar aqui de Hype ao ROI. Cara, primeiro, né, óbvio que a gente fala várias siglas, várias sopinhas de letrinhas aqui. Esse é um podcast que eu sempre trago mentores são relevantes para o mercado, então eu considero você um super mentor. Explica para as pessoas o que é ROI, e eu não sei se existe um cálculo universal de ROI, mas é simples, né, basicamente. Mas explica para o pessoal, assim, quem não sabe, para a gente entrar nesse tema aqui, vamos falar aqui. O Hype ao ROI é até legal, quem acompanhou a gente viu que a gente fez até uma camisa do Hype ao ROI agora, né, porque é muito o que a gente acredita mesmo, sabe? Não, peraí, e prometeu que vai mandar uma camisa para mim. Olha, tá prometido. Vou até apertar a mão. Olha porque, só. Ó, o Vini falou assim, emagrece que eu só tenho o tamanho P. Então eu tô aqui, ó, 2024, vou estar ali, ó, só... Aí. E, cara, conta pra gente aí o que é do Hype ao... Eu acho que quando a gente fundou a Redcore, a gente nasceu muito pé no chão, assim mesmo, sabe? Ou seja, os projetos eles têm que ser projetos que realmente eles garantam um retorno para o nosso cliente. Eles ajudem o cliente a ter um real retorno de investimento. E quando a gente fala o hype é o mercado hypado, né? O mercado, vamos dizer assim, comprando por comprar, falando por falar, sem muito conteúdo, né? O ROI, ele é o retorno de investimento. Então, assim, no momento que você adquire uma solução ou você inicia um grande projeto dentro de uma companhia, aquilo lá, ele custa dinheiro. E, geralmente, o negócio, ele quer aquele retorno sobre aquele investimento que ele já desenvolveu. E aquele retorno, muitas vezes, eles têm que vir, talvez, num múltiplo até maior do que foi investido. Então, é nessa linha no qual nós ajudamos as companhias a poder chegar. Ou seja, existem várias linhas quando a gente fala de retorno, né? Talvez um retorno para a imagem, um retorno direto para as vendas, mas no final do dia é um retorno financeiro que aquela empresa tem que ter. E é muito isso que a gente ajuda a encontrar. Com as soluções de inteligência
artificial, ajudar a empresa a garantir um retorno cada vez maior sobre as injeções que foram desenvolvidas em prol desse objetivo. E às vezes o retorno, ele não necessariamente é dinheiro, mas às vezes ele pode ser empoderamento de marca, pode ser posicionamento de mercado, pode ser uma série de coisas. No produto em específico, no facilidades produto. de uso, experiência do cliente. Então tem aí uma grande gama. Mas no final do dia, a empresa ela vai investir no que dá mais retorno, ou seja, no que realmente ela Tomada de decisão é em cima da grana mesmo. Né? Mas aí a gente volta na educação. Se o corpo executivo não tiver com conhecimento nivelado, como ele vai saber aonde realmente tem que investir? Como é que ele vai ter critério de aprovação? Então é muito isso que também nós ajudamos a poder essa empresa desenvolver. Então basicamente, vou falar aqui meu entendimento, assim, bem leigo na questão, mas hoje eu tenho um projeto que eu quero desenvolver, sei lá, com a empresa X. Vamos pegar aqui a IBM, vou usar o Watson aqui para usar. E é um projeto que pode me ajudar muito, e daí eu vou lá e contrato a IBM, contrato o e eu pago, sei lá, $100 mil. Só que eu vou ter um retorno dentro do meu modelo de negócio pela facilidade que eu trouxe de $300 mil. Então eu tive aí 3x, por exemplo, de investimento, né? De ROI. E isso daí todo executivo vê com bons olhos, porque o que as pessoas querem, de fato, é falar assim, não, beleza, eu vou colocar o meu dinheiro, eu vou investir, mas o quanto que isso vai me retornar? Perfeitamente. Né? E a grande dor, eu acho que de mercado, são vários investimentos que são feitos e às vezes você não tem retorno ou você tem prejuízo, muitas vezes. Né? E muitas vezes, Renan, e não é só com inteligência artificial, você sabe? Muitas vezes é por não começar certo. Ou seja, existe uma batida a ser respeitada. A gente bate muito nesse sentido de educação, porque a gente acredita que se você não tiver o mínimo, a mínima, vamos dizer assim, critério para tomada de decisão, você começa um projeto que dá perda. E esse projeto que dá perda, quando você erra a inteligência artificial, nem sempre é barato, é caro. Então você inicia um projeto ruim. Então quando você olha, por exemplo, um caminho de construção para realmente você ter um projeto que garanta um retorno para você, tem que ter uma batida que realmente entra na educação, estratégia, e depois a gente fala sobre aspectos tecnológicos. A gente nunca coloca a tecnologia em primeiro. Porque, primeiramente, quem vai estar lá no final do dia tocando essas companhias, desenvolvendo, são as pessoas que estão lá, não é a consultoria que vai estar lá todo dia, né, cara? Não, legal. Então é isso. Então, eu gostei desse chavão aqui, poderíamos chamar de slogan, né? Chavão é muito feio. Você gostou? Eu gostei do slogan, do hype ao ROI. Quem desenvolveu esse slogan? Foi a gente bate muito sobre isso, né? O César sempre falou da parte de retorno. Eu acho que isso daí veio muito, essa inspiração, ele veio muito dos artigos do César. A gente tem, o César ele escreve há muito tempo, né? E a gente canalizou isso no Red Core Insights. Então, e no qual a gente oferece gratuitamente. Que é pelo LinkedIn? Pelo LinkedIn. Isso. Posso deixar o site aqui? Pode, por favor. Vou deixar o site aqui. Você se inscreva lá no Insights, que é bem legal mesmo. Eu já li algumas coisas bem massa. Muito... E são as estratégias abertas, cara. Muito legal. Todas as estratégias, assim, não tem... Tudo que a gente fala na internet ou que a gente publica tá lá. Então, eu vejo muito esse movimento, assim, cara, quando surgiu a inteligência artificial, todo mundo ficou vislumbrado e começou a utilizar desenfreadamente, mas dificilmente as pessoas tinham estratégias financeiras em cima disso. Sim. Então, vou dar um exemplo aqui, pessoal aqui, hein? Sim. Olha lá, eu vou abrir aqui minha caixa de Pandora. Cara, eu conheci o ChatGPT em novembro de 2022, foi logo que lançou, no dia seguinte eu já conheci a API dele antes, né? Porque a API ela foi em 2021. E daí eu conheço muitas ferramentas de automação, junto com algumas inteligências artificiais, conheço API de várias IAs, e eu comecei a fazer várias coisas que brilhavam os olhos. Eu falava, cara, olha que da hora isso, né? Então, eu criei até um playground ali no Discord, legal, onde eu automatizava tudo. Cara, fazia post automático de Instagram, gerava conteúdo. Você fez bastante coisa, então. Tudo para produtor olhando, né, produtor de conteúdo e também gestão de tráfego. Criava público automatizado no Facebook, no Instagram, enfim, identificava os melhores públicos, então eu fazia toda uma coisa muito louca com inteligência. E daí, cara, eu falei, mano, olha que da hora. Daí eu tava vislumbrado.
que trabalha com inteligência artificial há 10 anos. 25 anos de tecnologia. Comecei com Java ali em 99, 2000 mais ou menos. E daí, cara, eu falei assim, não, eu vou fazer uma empresa, vai ser muito louco. E daí um VC me procurou. Uma empresa de investimento me procurou. Renan, eu sei da sua expertise em inteligência artificial e eu queria te ouvir para saber se tem algum projeto que a gente tá querendo investir. Sim. E Abriram falei, algumas cara, linhas. daí eu fiz um pitch ali maravilhoso. E eles adoraram. Só que a pergunta no final é assim, ok, qual que é o teu público, qual que é o retorno do investimento? Daí, não sabia responder. Porque isso era hype, entendeu? É. Daí, quando eu vi o vídeo do que você fez, eu falava assim, cara, essa é a minha vida, velho. Mas é que às vezes nem era não era nem só hype. Às vezes nem era hype. Às vezes era a questão de estruturação para apresentação para um VC, por exemplo. Porque às vezes acontece muito do empreendedor, ou mesmo de um cara de tecnologia, ter uma ideia fantástica. Cara, quantos caras de tecnologia inteligentíssimos eu conheci na minha vida, mas às vezes não conseguia transformar aquela ideia magnífica pro papel. Sim. E que muito é do que a gente conversou da parte de time, timing, produto, entender tamanho de mercado. Então... Mas o dinheiro para isso. inteligência artificial, ele tá mais fácil no mercado, Sim. vamos assim. Principalmente quando você fala de venture capital e outras questões. Não, que massa. Cara, muito legal aproveitar esses minutos aqui, antes de você dar um recado aqui inspiracional. Fala um pouquinho da sua aceleração, que está aberta. Fala um pouquinho aí das suas redes sociais, eu vou colocar aqui pra galera te procurar. E eu te encorajo fortemente a você procurar o Vinícius ali no Instagram, e ele é super receptivo, ele é um amigo muito querido ali que te recebe de braços abertos e sempre tem eventos. Sim. E eu falo que esses eventos é para ele gerar concorrente, porque ele entrega tanto, né? Que nos eventos você tem que dar uma segurada, né? Você não pode entregar muito, né? Senão você vai gerar um monte de concorrente ali. Mas isso que é o legal da colaboração. Então, fala um pouquinho aí sobre a aceleração. Eu acredito muito nisso, Renan. O que você falou, essa é a colaboração, né? Em 2019, a gente passou por um programa de aceleração no qual mudou muito o panorama da nossa startup na época. Foi muito positivo. Só que foram mais de 2.000 startups inscritas, a gente foi uma das 15 selecionadas. Então foi difícil entrar. Só que eu fiquei pensando, por que a gente não pode construir um programa, que esse programa ele pode também beneficiar, não apenas um pool pequeno de startups ou empresas, porque a gente não coloca isso para o público, vamos assim. E essa ideia saiu do papel. Então sempre foi meu sonho ter uma aceleradora, iniciar, eu já aportava, já fazia alguns investimentos e agora lançamos um programa de aceleração aberta em 2024 para ajudar essas empresas a realmente ter o mesmo nível de aceleração que uma startup tem. Então é um programa de 12 meses, onde a gente vai atuar com empresas com o objetivo de ter um crescimento exponencial nessas empresas. Focado em empresa ou focado em pessoa física? É focado em empresas. E a empresa, normalmente ela manda uma ou mais pessoas ou é um executivo que faz, representando a empresa? Geralmente envia mais pessoas. Ah, legal. Geralmente, talvez o time de produto. A gente vai falar de 10 drivers de crescimento, né? A gente vai entrar desde a parte de gestão estratégica, construção de time, produtos e serviços, vendas e marketing, valuation, a parte de pitch, a parte de network estratégico. Então, a gente vai entrar em vários aspectos durante esses 12 meses e o objetivo é ajudar essa empresa ou essa startup, vamos assim, a gente não está limitando apenas a startups, mas também a empresas, porque a gente acredita que essa filosofia do valor, vamos assim, quando você realmente troca o ganhar dinheiro por valer dinheiro, ele começa a mudar a realidade das companhias. Então a gente está bastante empolgado com isso. Legal, massa. E daí, para quem tiver interesse, como que funciona? Para quem tiver interesse, pode acessar o aceleraçãoaberta.com.br ou mesmo nos acessar nas nossas redes do LinkedIn, Aceleração Aberta. Vai ser um grande prazer ter cada um de vocês. Vou deixar os links aqui embaixo, então já pega esse podcast que, olha, esse papo de hoje foi ouro puro, né, Vini? Foi fantástico. Cara, falamos sobre muitas coisas. Já pega esse podcast, já manda aí para alguns amigos
que precisam entender um pouco mais desse mercado. E para finalizar, né, quero agradecer muito a Marília que tá aqui, né, essa paciência de Jó. Eu tô aqui, ó, Marília, tô só fazendo aqui, ó, a propaganda, hein? Essa super paciência, obrigado aí pelo carinho. Vini, olha para aquela câmera, muita gente querendo empreender, você é um empreendedor nato desde 17 anos, muita gente querendo mudar a própria vida, mudar a vida dos outros, né? Eu sempre falo que, cara, o grande segredo do sucesso é você impactar positivamente outras pessoas e transformar, porque naturalmente o sucesso vem até você. Perfeitamente. Né? Então, quando você tiver uma vaga de estagiário, pode me chamar pro seu time aqui, pro seu super time. Você é o cara, meu amigo. E eu quero que você dê um recado ali pra câmera. Muito obrigado. Tamo Obrigado. junto. Pessoal, sonhem grande, executem grande. E saibam que a valorização não está apenas na empresa, quando a gente fala de valuation, mas está em você também. Ou seja, você tem um grande valor e você consegue não apenas mudar a sua empresa, mas consegue mudar o Brasil. Você consegue construir grandes coisas. Então, tenha fé. E 2024 vai ser um ano fantástico. E eu encontro vocês aqui nos eventos do Vini, porque eu estarei em todos agora, viu? Levei um amigo meu, que sou cara, seu fã, cara. Mano, eu levei um amigo meu, ele falou assim, Renan, que pessoal legal. Que pessoal legal. Eu falei, você viu? Ele sentou do lado do Tarion e ficava assim, posso sentar aqui? Posso sentar aqui? Virava assim, tirar uma foto. Isso aqui. Cara, é muito legal, eu sou muito grato por você estar aqui. Muito obrigado. Eu que de agradeço, verdade, né? de super coração. Você que ficou aqui até agora comigo, muito obrigado. Esse episódio vale ouro. Mande aqui para as pessoas que você tem carinho e admira, porque com certeza elas vão crescer exponencialmente com tudo isso que a gente falou, né? Quer falar algum ponto? Só te agradecer, Renan. Muito obrigado pelo acolhimento. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa. Foi maravilhoso estar aqui com você. Ele é um lorde, né? Cara, muito feliz aqui. Eu sempre falei assim, quando a gente começou esse podcast, eu falei assim, cara, eu quero trazer as melhores pessoas para estar aqui e que a gente possa impactar e transformar a vida de outras milhares. Porque às vezes tem gente que me encontra, às vezes, fala assim, Renan, eu assisti uma aula tua há 10 anos atrás, queria te agradecer porque mudou minha vida e hoje eu trabalho em tal lugar e tal. Então, assim, eu acho que a vida são sementes que você vai plantando e com certeza os frutos eles vêm naturalmente e eu sou grato a Deus e a tantas pessoas boas que sentaram aqui nessa cadeira para levar conhecimento, levar educação, levar ensino, levar inspiração e você inspirou a gente, muito obrigado. Você que ficou comigo até agora, muito obrigado. Podcast Mentoria, não esqueça de se inscrever aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever aqui no Spotify. Estaremos juntos, até o próximo episódio, até mais, bom demais, cara, bom demais, cara, muito bom.